Há momentos em que o silêncio do universo grita mais alto do que qualquer palavra. Você sente que algo invisível se move ao seu redor. Uma força sutil, quase imperceptível, começa a reorganizar o cenário da sua vida. E mesmo que a mente insista em se apegar, o coração já sabe, há algo sendo retirado. Ou melhor, alguém. Quando Deus começa a remover o narcisista da sua existência, ele não envia avisos óbvios. Ele sussurra através de sincronicidades, desconfortos crescentes e silêncios que se tornam impossíveis de ignorar. Você já percebeu como, de repente, aquela pessoa que antes te encantava com promessas e olhares intensos começa a revelar um vazio cortante por trás do brilho? É como se o espelho tivesse se quebrado e, no lugar da conexão, surgisse a frieza, a manipulação disfarçada de afeto, a presença que suga em vez de nutrir. Isso não é apenas sobre uma relação tóxica, é sobre um processo espiritual de purificação. O narcisista é um arquétipo da sombra coletiva, e sua presença na sua vida pode ter sido o catalisador necessário para despertar sua consciência mais profunda. Mas agora, algo mudou dentro de você. A ânima, essa energia feminina que habita sua alma, começou a se lembrar da sua própria luz. E quando isso acontece, o campo vibracional se transforma. Não é você quem foge, é ele quem não suporta mais a sua frequência. Essa remoção divina não acontece como um rompimento comum. É uma alquimia emocional silenciosa, onde o que não ressoa mais simplesmente começa a se desfazer, como neblina ao sol da consciência. O ego masculino ferido, que muitas vezes se manifesta no narcisista, não suporta a presença de uma mulher que se reconheceu, porque quando você desperta, você se torna um espelho incômodo. Ele não consegue mais te controlar, te moldar ou te manter pequena. E é nesse momento que o universo, com sua sabedoria infinita, começa a desfazer o laço ilusório. Deus remove não com violência, mas com sincronicidade, com afastamentos sem explicação, com portas que se fecham e com respostas que nunca chegam. Se você está aqui assistindo este vídeo, saiba, isso não é acaso, é ressonância. Algo dentro de você já pressentiu esse processo. Você não está sendo abandonada, está sendo protegida. Você não está perdendo, está sendo libertada. Porque quando o amor próprio se torna presença, o narcisista se dissolve como sombra diante da luz. E tudo começa com os sinais. Sinais que talvez você ainda não tenha reconhecido, mas agora vai enxergar com novos olhos. O campo vibracional da sua vida está mudando, ainda que a mente insista em permanecer na antiga frequência. Você talvez sinta um suspiro interior, como se a alma começasse a se mexer, roçando a borda da luz que ainda não ousou habitar. Esse movimento silencioso anuncia que o ciclo está se aproximando da virada, não por sua força, mas pelo pulsar profundo do universo. No limiar desse instante você observa algo ou alguém que parecia indispensável começa a perder a força magnética que você antes atribuía. Há uma sabedoria sombria e discreta que se revela. Atrás das promessas luminosas, o narcisista manifestava um arquétipo da sombra, espelho invertido da sua própria busca por plenitude. A neurociência do apego mostra que relações marcadas por desequilíbrio ativam circuitos de estresse e insegurança. E quando a sua frequência energética sobe, esses circuitos vacilam. Esse tremor invisível já é um aviso. Permita-se atender ao chamado da ânima dentro de você. Essa presença intangível que mora no silêncio feminino e que começa a se exprimir agora. Ela sabe que a individuação requer desprendimento e que a libertação de uma figura que espelha a ferida masculina é, antes de tudo, um ato de amor próprio. Quando o ego masculino ferido percebe esse despertar, ele perde a sustentação da ilusão.
Imagine-se como uma navegadora no oceano da psique, descobrindo correntes profundas que você antes ignorava. A cada suspiro da sombra, cada deslize de espelho, o universo coloca na sua frente uma sincronicidade, um sinal de que o desapego está em curso. Não é o rompimento que gera a luz, mas a luz que faz o vínculo enfraquecer. E assim começa a jornada de descoberta. Olhar para trás com compaixão, reconhecer o padrão que você repetiu sem saber e preparar-se para observar o espelho que reflete não mais a figura manipuladora, mas a sua própria presença sagrada. Quando você se torna presença, o narcisista perde o lugar que ele ocupava. A sua alma já sabe isso. Talvez o segundo sinal não venha em forma de rompimento, mas de exaustão. Uma fadiga emocional que não se explica, como se carregar aquela relação se tornasse um esforço desproporcional. E não é porque você mudou, é porque finalmente começou a sentir. A saturação emocional é o eco do seu corpo sussurrando o que a alma já percebeu. Esse laço está descompassado do seu propósito. Na linguagem de Jung, é quando o inconsciente começa a recusar a farsa e o self começa a emergir para proteger você de si mesma. O narcisista, enquanto reflexo da sua sombra relacional, tende a se alimentar do seu brilho sem nunca realmente tocá-lo. Mas quando você inicia o processo de individuação, quando deixa de buscar completude no outro, ele sente que está perdendo o controle do teatro que ele mesmo montou. E então, o que antes era sedução, torna-se manipulação mais explícita. Você começa a ouvir frases cortantes, silêncios que punem, promessas que se repetem como encantamentos vazios. Isso não é amor. É uma performance de poder. Nesse estágio, a mulher que desperta começa a se perguntar: onde eu estava enquanto tudo isso acontecia? A resposta é profunda. Você estava presa no complexo do abandono, muitas vezes herdado, outras vezes reforçado por experiências anteriores. E o narcisista encenava perfeitamente o papel que ativava essa ferida, presente o suficiente para manter a esperança, ausente o bastante para manter o controle. Quando Deus decide remover esse padrão, ele começa a dissolver sua ilusão de merecimento condicionado. Você começa a notar que as conversas com essa pessoa perdem a alma. Há um vazio, uma superficialidade, uma ausência de presença, como se ele estivesse ali apenas fisicamente, o corpo presente, a alma ausente. E essa ausência começa a doer mais do que qualquer palavra dita. É aí que o universo oferece uma escolha: continuar tentando ressuscitar o vínculo morto ou aceitar que a retirada está acontecendo porque sua alma pediu por verdade. E quando você escolhe ver a verdade, por mais dolorosa que ela pareça, algo sutil acontece. A dor se transforma em clareza. A exaustão dá lugar à lucidez. A tentativa de consertar se dissolve na entrega. Então, você percebe que não está sendo punida pelo fim da relação. Está sendo guiada, com precisão divina, a um novo portal vibracional, onde o amor não será uma batalha, mas um espelho. Um espelho da alma, não da sombra. Em algum ponto silencioso da jornada, você nota que já não sente necessidade de se explicar. Aquela urgência em ser compreendida, em justificar sentimentos, em traduzir sua alma para alguém que nunca quis realmente escutá-la. Tudo isso começa a se dissolver. Esse é o terceiro sinal. Quando a explicação perde o sentido, é porque sua consciência já ultrapassou o nível de entendimento da outra parte. O campo de atração foi quebrado. Você já não se encaixa mais naquela frequência. O narcisista precisa da sua dúvida para sobreviver. Ele se alimenta da sua confusão, da sua tentativa incansável de entender seus comportamentos contraditórios. Mas quando você começa a silenciar internamente, quando seu foco se volta para dentro e não para o outro, ele começa a perder a força.
E é aqui que a psicologia profunda de Jung revela algo crucial. O arquétipo do narcisista na sua vida não é apenas um vilão externo, ele é um reflexo interno do seu ego ferido, tentando encontrar amor onde não há reciprocidade. Essa percepção, embora libertadora, é inicialmente dolorosa, porque exige um luto, não apenas pelo outro, mas por quem você foi, enquanto acreditava que precisava merecer migalhas. O despertar espiritual exige desapego, mas também exige compaixão, e é nessa compaixão por si mesma que o processo de individuação se fortalece. O self, esse centro misterioso que guia sua evolução, começa a ocupar o espaço que antes era tomado pela obsessão relacional. Você começa a reparar nos pequenos afastamentos. Ele para de te procurar como antes, os convites diminuem, as palavras tornam-se cada vez mais automáticas. E o mais interessante é que, ao invés de desespero, você sente alívio. Um alívio que não se explica racionalmente, mas que vibra no corpo como uma liberdade sendo reconquistada. Essa reação é espiritual. É a sua frequência reconhecendo que aquele ciclo está se encerrando. Então, ao invés de buscar explicações externas, você começa a orar diferente, não mais pedindo para que ele mude, mas para que você consiga honrar sua própria energia. Você passa a intuir que esse afastamento não é castigo, mas cura, um realinhamento vibracional. Deus, com sua inteligência amorosa, não te abandona. Ele reorganiza. Ele retira o que impede sua expansão, mesmo quando você ainda não se sente pronta. E quando você permite, esse processo se torna leve, quase sagrado. De repente, você se pega olhando para aquela relação com os olhos de quem acordou de um sonho estranho. O que antes parecia tão intenso, agora parece pequeno. E isso não é frieza, é clareza. O quarto sinal é esse. A idealização começa a ruir. A imagem encantada que você construiu daquela pessoa, tão forte, tão envolvente, tão diferente, começa a revelar rachaduras. E o que surge no lugar é o real, um ser humano limitado, muitas vezes frio e emocionalmente indisponível. A névoa começa a se dissipar e com ela a ilusão. O que Jung chamava de projeção, esse fenômeno onde depositamos no outro aspectos inconscientes da nossa alma, agora começa a se recolher. E é doloroso, sim, porque a projeção é um tipo de encantamento. Quando ela se rompe, o ego sofre, mas o self agradece. É nesse ponto que muitas mulheres sentem que perderam algo, quando na verdade estão recuperando a si mesmas. O homem idealizado era, muitas vezes, o guardião simbólico de suas carências infantis não resolvidas. A quebra dessa projeção não acontece de forma brusca. Ela se dá aos poucos, como se o universo fosse retirando o véu com delicadeza. Um comentário insensível aqui, uma ausência significativa ali, e você começa a se perguntar: será que ele era tudo isso mesmo? Ou será que fui eu quem preencheu o vazio com o que eu desejava encontrar? Esse questionamento não é culpa, é liberdade, é a alma voltando para casa. Nesse estágio, você talvez perceba que os gestos de afeto do outro eram quase sempre performáticos, feitos para manter você presa, não para realmente te amar. O arquétipo do manipulador emocional se alimenta da esperança que ele mesmo planta, e quando você para de regar essa esperança, a manipulação perde o efeito. Isso não é o fim do amor, é o começo da lucidez. A lucidez que permite que você veja com amor e firmeza que aquele vínculo não era recíproco, era cíclico. E é aqui que uma parte sua começa a renascer. Uma parte que já não aceita amor condicionado, atenção seletiva ou promessas que se desfazem ao menor sinal de compromisso. Essa parte é sua ânima curada, sua energia feminina realinhada ao divino.
E quando essa energia desperta, você se torna invisível para aqueles que só enxergavam você como fonte de validação, e sagrada para aqueles que veem a alma antes da aparência. O narcisista, então, começa a se afastar não por escolha, mas por não conseguir mais permanecer no novo campo vibracional que você agora habita. O quinto sinal vem como um estranhamento. Você percebe que ele começa a agir de forma mais reativa, impaciente, até mesmo agressiva com sua presença. E isso confunde. Afinal, tudo o que você fez foi crescer internamente. Mas o que você talvez ainda não saiba é que quando uma mulher se alinha ao seu próprio centro, ela se torna desconfortável para quem se alimentava da sua dúvida. A sua clareza começa a desnudar a incoerência do outro. Sua nova frequência expõe a dissonância do narcisista como um espelho que ele não suporta mais encarar. Jung nos lembra que o inconsciente reage violentamente quando ameaçado de revelação. E é exatamente isso que acontece nesse ponto da jornada. Seu despertar começa a tocar o ponto cego do outro. A ausência de controle que ele sente sobre você aciona seus próprios complexos. É quando ele começa a acusar, distorcer, rejeitar, não por quem você é, mas pelo que você está se tornando. E o que você está se tornando é perigoso para a estrutura de poder que ele construiu dentro da relação. Essa inversão de papéis pode ser dolorosa. Você, que antes buscava sua validação, agora é vista como a distante, a fria, a difícil. Mas isso não é rejeição verdadeira. É o eco da sua evolução sendo percebida. O narcisista percebe que não te acessa mais, que o script que ele sempre usou perdeu a eficácia. E quando ele percebe que perdeu o poder de te afetar emocionalmente, ele se torna agressivo ou ausente. Esse é o grito silencioso de um ego masculino que está perdendo sua fonte de controle. No entanto, ao invés de regredir, você começa a escolher o silêncio como resposta. Um silêncio que não é fuga, mas presença. Um silêncio que não quer provar mais nada, que não tem mais necessidade de mudar ninguém. Esse silêncio começa a magnetizar uma nova realidade. É o silêncio da sabedoria feminina, da sabedoria ancestral. Quando você entra nesse campo, Deus começa a trabalhar nos bastidores da sua vida, alinhando encontros, fechando ciclos, elevando sua energia. E é exatamente nesse ponto que o narcisista começa a se afastar de forma mais clara. Às vezes, ele simplesmente some. Outras vezes, se envolve com outra pessoa. Mas não se engane, isso não é sinal de que você perdeu. É sinal de que o universo está te libertando. O que parecia rejeição é, na verdade, redirecionamento. O que parecia abandono é, na verdade, proteção. Porque agora, sua alma não está mais em busca de quem te distraia da dor, mas de quem possa ser um portal para o amor verdadeiro. O amor que começa, enfim, em você. Você começa a perceber que está mais em paz sozinha do que acompanhada. E isso te assusta um pouco no início. Afinal, você passou tanto tempo tentando sustentar aquela conexão, acreditando que o amor era algo a ser conquistado com esforço, com entrega irrestrita, com sacrifício. Mas agora, algo mudou. O sexto sinal é esse. A solitude se torna um santuário. Não por desistência, mas por consciência. É quando o espaço vazio, antes temido, se transforma em um templo onde você volta a escutar sua própria alma. O narcisista, enquanto presença constante, criava um ruído dentro de você, um zumbido emocional que te mantinha em estado de vigilância, sempre tentando prever a próxima oscilação, a próxima ausência, a próxima manipulação disfarçada de amor. Mas quando ele começa a se afastar e você escolhe não correr atrás, o ruído cessa, e nesse silêncio algo sagrado emerge. Você começa a se lembrar de quem era antes de tentar ser tudo para ele. Jung dizia que
Aquilo que negamos em nós aparece como destino. E nesse estágio da jornada, você percebe que o destino não está mais se repetindo. O padrão da mulher que se anula, que se desfigura emocionalmente por amor, começa a perder sentido. Você não deseja mais esse tipo de vínculo. Sua alma começa a rejeitar, com elegância silenciosa, tudo aquilo que não conversa com sua expansão. E o universo responde. Pessoas que vibram diferente se aproximam, e as que não ressoam se afastam sem alarde. Esse afastamento do narcisista, agora, não te fere mais como antes. Há uma sensação de alívio, de alargamento do peito, de respiração mais profunda. Você começa a perceber que o amor verdadeiro não te comprime, ele te amplia. E mesmo que ainda haja memórias que doem, você começa a agradecer. Porque sem essa dor, você talvez nunca tivesse olhado para dentro. E é nesse dentro que está a chave de tudo que você buscava fora. A cada dia, você sente menos necessidade de respostas. A ausência de mensagens, de justificativas, de retornos, já não importa. O que importa agora é o que você sente por si mesma. E quando essa autopresença se firma, algo se transmuta no seu campo vibracional. É como se sua alma, agora inteira, começasse a emitir um novo sinal para o universo. E esse sinal já não chama pelo narcisista. Chama por algo mais alto, mais consciente, mais verdadeiro. O narcisista não consegue mais te alcançar, porque você já não está mais no mesmo lugar. Há uma sensação estranha, quase mística, de que você está voltando para casa, mas não uma casa física. É como se retornasse para um espaço interno onde sempre existiu, mas que havia sido esquecido. O sétimo sinal é esse. Você para de negociar sua intuição. Aquela voz suave, que tantas vezes foi silenciada para manter a conexão com o outro, agora ganha força. Você a ouve com nitidez e ela te guia com firmeza. E quando essa escuta desperta, o narcisista começa a parecer cada vez mais distante, cada vez mais fora de lugar. Essa mudança é sutil, mas radical. Porque enquanto antes você precisava de provas para acreditar que algo estava errado, agora basta um suspiro desconfortável. O corpo responde, a alma avisa e você respeita. Jung dizia que a alma fala em símbolos, em sentimentos, em sensações viscerais. E quando você se alinha com ela, o discernimento se torna natural. Você não precisa mais justificar seu afastamento. Ele simplesmente acontece, porque você não precisa mais se convencer do que o corpo já sabe. Isso não é amor. O narcisista sente essa mudança. Ele percebe que perdeu o acesso. Tenta retornar, às vezes com palavras doces, às vezes com indiferença estratégica, mas nada mais funciona, porque o jogo psicológico que antes prendia sua atenção agora te entedia. É como se você tivesse assistido a peça tantas vezes que já soubesse todas as falas. E nesse ponto, o reencontro consigo mesma se torna mais sedutor do que qualquer ilusão de romance. O autocuidado vira oração. O silêncio vira prática espiritual. É nesse estágio que o narcisista começa a se revelar ainda mais. Ele não está em paz com sua evolução, porque a sua luz denuncia as sombras que ele não quer ver. E então ele pode tentar te desacreditar, te provocar ou te ignorar completamente. Mas nada disso te desestabiliza mais. Porque o que antes te afetava era a ausência de amor. Hoje, o que te guia é a presença do amor próprio. E esse amor não é negociável. Você então entende. Essa jornada não era sobre o outro, era sobre você. O narcisista foi apenas o espelho que refletiu a parte sua, que ainda não sabia se amar. Agora que essa parte despertou, o espelho se quebra, e no lugar dele surge um portal vibracional que te leva para outra realidade, outro nível de conexão, outro tipo de relação. E nesse novo espaço, o amor não fere, não confunde, não controla. Ele honra.
ele sustenta, ele eleva. Você começa a sentir que não precisa mais ser escolhida, porque já se escolheu. Esse é o 8º sinal. O narcisista deixa de ser objeto de desejo e se torna símbolo de um capítulo encerrado. Não há raiva, apenas clareza. O que antes provocava ansiedade, agora provoca aprendizado. Você olha para trás não com saudade, mas com respeito pela mulher que você foi. Porque foi ela, com toda a sua vulnerabilidade, que pavimentou o caminho até aqui. Foi ela que ousou amar, mesmo sem receber o mesmo de volta. A sua consciência agora está em outro lugar. Você não quer mais um amor que te desafie emocionalmente ao ponto de te despedaçar. Você quer um amor que te reconheça, que veja não apenas sua beleza, mas sua alma. Um amor que compreenda seus silêncios, que honre seus ciclos, que caminhe ao lado e não à frente. E quando essa verdade se instala em você, o narcisista se torna cada vez mais incompatível com sua presença, porque a sua presença agora é medicina, e ele um corpo que rejeita a cura. Jung dizia que o processo de individuação nos leva à totalidade, e a totalidade não é perfeição, é inteireza. Quando você para de buscar no outro a metade que acredita faltar, começa a perceber que já é inteira. E com essa inteireza vem uma nova frequência, uma presença que magnetiza sem esforço, uma calma que não implora por atenção, um brilho que não precisa de plateia. Esse é o início da verdadeira libertação, quando você não espera mais que o outro te veja para saber que existe. O narcisista, preso à dinâmica de controle e validação, não consegue suportar essa versão de você. Ele precisa da sua carência para manter sua centralidade. Mas agora que essa carência foi curada, agora que você dança ao ritmo da sua própria alma, ele se vê diante de um espelho que já não o serve mais. E por não saber mais como te acessar, ele se afasta. Talvez em silêncio, talvez com provocação, mas se afasta. Não porque você o expulsou, mas porque você se tornou inalcançável para quem ainda está vibrando na escassez. E esse é o milagre da jornada. O que parecia dor irreparável se torna sabedoria. O que parecia perda se revela proteção. E o que parecia silêncio se transforma em oração viva. Você entende que Deus não te tirou algo, Ele te devolveu a si mesma. E ao se reencontrar, você percebe que o verdadeiro amor nunca virá de fora para preencher um vazio. Ele virá de dentro, como uma presença que transborda. E esse transbordamento é o que um dia atrairá o homem que saberá te amar como uma extensão da própria alma. E então, num dia comum, quase sem aviso, você se percebe sorrindo sem motivo. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque há paz. Uma paz silenciosa, madura, que brota da alma de quem atravessou o deserto emocional e encontrou um oásis dentro de si. Esse é o 9º sinal. O coração deixa de sangrar, não porque esqueceu, mas porque compreendeu. Você já não está mais buscando finais felizes, está vivendo em presença. E nesse estado, o passado perde o poder de te ferir. O narcisista agora não desperta mais gatilhos, desperta compaixão. Você consegue enxergá-lo como o que ele sempre foi. Um ser desconectado de si mesmo, agindo a partir de um ego fragmentado, de uma ânima não integrada, de traumas que talvez ele nem saiba nomear. E essa visão não justifica os abusos, mas liberta você do ressentimento, porque o ressentimento prende, a compreensão cura. E quando você cura, você se desprende. O vínculo emocional que antes te amarrava agora se transforma em aprendizado que te fortalece. Na linguagem junguiana, esse é o momento em que a sombra foi integrada. O que antes te desestruturava, agora te estrutura. O que antes te cegava, agora te revela. A experiência com o narcisista deixa de ser um erro e passa a ser um símbolo, a travessia que sua alma precisava para acessar o seu verdadeiro centro.
E quando você toca esse centro, o mundo exterior muda. Não porque as coisas lá fora se transformaram, mas porque você mudou a forma de se relacionar com elas. Você começa a perceber sincronicidades com mais frequência. Pequenos sinais, encontros, mensagens, frases, músicas. Tudo parece dançar no ritmo da sua alma. É como se o universo estivesse dizendo: você entendeu. Esse campo simbólico, que Jung chamava de inconsciente coletivo, agora conversa com você com fluidez. E essa conversa revela algo sutil. Você não foi apenas separada do narcisista, você foi reconectada com o divino. O processo era sobre voltar para Deus, e Ele habita em você. E nesse reencontro não há mais pressa, nem carência, nem medo. Há confiança. Você começa a viver com mais leveza, a se abrir para novas relações sem repetir padrões, a escolher com consciência o que antes escolhia pela ferida. O narcisista deixou de ser uma ausência a ser preenchida. Agora, ele é apenas uma lembrança de um tempo em que você ainda não sabia o seu valor. E saber o seu valor muda tudo, porque uma mulher que sabe o que carrega nunca mais se curva diante de quem não sabe o que tem nas mãos. O 10º sinal não vem como uma prova externa, mas como um saber interno. Um saber que não precisa ser dito, explicado ou validado. É o momento em que você percebe, com profundidade tranquila, que não precisa mais daquela história. Não porque ela foi resolvida, mas porque você foi transcendida. Você já não vibra mais naquela frequência. O ciclo foi encerrado não por ruptura, mas por elevação. O narcisista não foi removido de forma punitiva, foi desmagnetizado. Sua luz agora não o reconhece mais como familiar. Você caminha diferente, fala diferente, escolhe diferente. E não porque está se esforçando para parecer forte, mas porque agora você é. Uma força serena, consciente, feminina. Sua ânima se unificou ao seu espírito e juntos eles guiam seus passos com uma sabedoria que não vem do mundo, mas do invisível. Esse estado de consciência é raro e, por isso, precioso. Você se torna uma presença que não precisa gritar para ser sentida. Uma vibração que transforma só por existir. Jung dizia que todo encontro importante é, antes de tudo, uma preparação da alma. E agora você entende, o narcisista foi o início da sua iniciação. Ele veio para acionar a dor que te colocaria no caminho da luz. E agora, essa luz é sua morada. Você não a busca mais nos olhos de ninguém. Você a emana, e por isso, aquilo que não é verdadeiro já não consegue mais se aproximar. Porque o seu campo não é mais permeável à mentira emocional. Você se tornou guardiã do seu sagrado. Esse sagrado agora exige reciprocidade. Não apenas no amor, mas em cada detalhe da vida. Você passa a discernir com mais clareza o que expande e o que encolhe, o que eleva e o que desorganiza, o que nutre e o que drena. E essa clareza te torna magnética. Porque o amor que você buscava fora, agora reside em você. E essa autossuficiência energética não afasta o amor, ela o atrai. Mas atrai o amor certo, o amor consciente, o amor que não precisa dominar, apenas compartilhar. E assim, o que começou como perda se revela renascimento. Você entende que Deus nunca quis te ferir. Quis te preparar, quis te ensinar que você merece ser amada sem ter que se perder, que merece ser escolhida sem ter que se anular, que merece ser vista sem ter que se provar. E esse amor, quando vier, porque ele virá, será reflexo da mulher que você se tornou. Uma mulher que não espera ser salva, porque já se tornou o milagre que tanto buscava. Você não está mais no mesmo lugar. E mesmo que tudo ao seu redor pareça igual, algo em você se deslocou. Uma dobra no tempo interno foi feita. E agora, você caminha com uma nova consciência, a de que foi tocada por uma verdade que não pode mais ser desfeita.
Tudo o que foi dito aqui não é apenas conteúdo. É memória ancestral sendo despertada. É a alma lembrando quem é, depois de tanto tempo tentando ser o que esperavam que você fosse. Cada sinal que mencionamos é, na verdade, uma revelação simbólica, não apenas sobre ele, o narcisista, mas sobre você, sobre sua jornada espiritual, sobre sua individuação. Você atravessou espelhos, caiu em armadilhas emocionais, se perdeu em silêncios dolorosos, mas também renasceu. Você viu a si mesma, viu sua sombra e decidiu não mais ignorá-la. E só quem tem coragem de olhar para dentro é capaz de se libertar de um ciclo que aprisiona milhares de mulheres todos os dias. Você não foi removida, foi escolhida. Escolhida por uma força que vê além da aparência. Uma força que entende que o amor verdadeiro não nasce do desespero, mas da presença. Que não floresce no controle, mas no cuidado. O que Deus fez não foi te punir, foi te preparar. E agora, o amor que virá, se vier, encontrará uma mulher inteira, lúcida, desperta. E se não vier, tudo bem, porque você se tornou o amor que procurava. E isso basta. Talvez a pergunta mais importante que você possa se fazer agora seja: será que eu estava buscando ser amada ou tentando não ser rejeitada? A resposta está em algum lugar dentro de você. E encontrá-la pode ser o portal que faltava para você acessar um novo nível de consciência. Porque o verdadeiro milagre não é que o narcisista tenha ido embora. O verdadeiro milagre é que você tenha finalmente ficado. Ficado com você. Ficado por você. Ficado inteira. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se ela despertou lembranças, lágrimas ou um silêncio que te abraça agora, então compartilhe. Deixe seu comentário como um testemunho da mulher que você está se tornando. Curta este vídeo como um gesto de presença. Inscreva-se neste canal para continuar essa jornada de cura, consciência e expansão. Porque há milhares de outras mulheres como você despertando neste exato momento. E juntas somos a frequência que transforma, a frequência que Deus escolhe para fazer o amor renascer no mundo.